Iniciando aqui o primeiro Oral Time Cast, né, nas dependências da Oral Time Unidade Maringá, em parceria com o Odonto Áudio. Inaugurando o programa aqui o nosso convidado, Ederlei Alcamin, candidato a deputado estadual aqui pelo nosso estado, né? Estamos aqui com o Dr. Thiago, o nosso boss, que irá conduzir um diálogo agradável aí a respeito das propostas do nosso candidato a deputado estadual, Ederlei Alcamin. E aí, doutor, tudo bem? Uma boa noite, doutor Thiago. Boa noite. Boa noite, Ivan. Boa noite, Thiago. Isso aí, boa noite. Começando aí. Bem, né? Ansioso, tava falando aqui, tá o pessoal nosso do Instagram aqui também, né? Assistindo a gente. A ansiedade, né? Dessa última semana agora, a eleição domingo, né? E agradecer o espaço aqui da Oral Time, de estar aqui com vocês. Thiago, que me acompanha aí, passamos aí a pandemia conversando dentro dos grupos de WhatsApp, né, Thiago? Foi onde a gente se aproximou, né? Na época das vacinas, né, cara? Cheio de embates ali, né? Vacina, mas normal, né? Sim. Um momento difícil aí da pandemia, um dentista na Regional de Saúde, Ivan, né? Conduzindo aí o processo de vacinas, antes das vacinas, a questão das regulações de leitos, né? O primeiro contato, então, de vocês foi referente a isso, né? A Não, vacinação dos dentistas. Já antes, né? Contato antes, né? Aí, nesse momento de embate aí, para tentar conseguir a vacina pro pessoal e tal, aí foi uma guerra aí para conseguir lutar, e aí ficamos mais próximos. Ficamos mais próximos até pela dificuldade, né? Então, assim, isso também é um processo que nos uniu, né? A gente também entende, a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Essa atuação política, né? Porque normalmente para um dentista que trabalha mais isolado, né? Mais dentro do teu universo, a hora que ele sai do seu consultório, muitas vezes à noite, né, as coisas estão mudando aí fora, e que afeta ele também. Né, e que afeta a vida dele. Você vê, nós entramos numa pandemia, veio vacina, veio uma quantidade que não era suficiente, né, não conseguimos vacinar todos os dentistas, como outras classes também não. E qual era o entendimento? O pessoal queria a vacina, não queria saber de por que não tinha. Qual que era a ótica para com a vacinação dos dentistas? Ele era visto como um profissional de saúde também? Porque os grupos prioritários eram os profissionais de saúde, né? Linha de frente, lembra? Sim, todo profissional de saúde, né, é prioritário junto com os idosos. Mas como não tinha vacina suficiente, você tinha que, dentro do grupo prioritário, fazer subgrupos. Então, o que era uma linha de frente? Começou lá dentro da UTI, o pessoal que estava na assistência você dentro da UTI, né, da enfermagem. Então isso ia tendo prioridades, né? E os dentistas foram ficando num subgrupo, né, que aí não chegava a vacina suficiente. Mas o problema não foi esse, não sei se você lembra, Thiago. Eu lembro certinho. O problema não foi esse, o problema foi que o Ministério da Saúde se baseou na influenza. E por incrível que pareça, em Maringá, os profissionais da área de saúde não vacinaram na influenza do ano passado. Então, chegou uma hora que o Ministério da Saúde parou de mandar vacina, porque ele entendia que tinha mandado 100% do que ele tinha programado. Mas isso não é só Maringá. O Paraná faltou 80 mil vacinas. Em Maringá, 12 mil. Aqui em Maringá, tem 35 mil dentistas cadastrados na região aqui. E foram mandados 15 mil vacinas, né? Porque tinha, na influenza que tinha sido um ano antes, 15 mil. Só 15 mil vacinou. Falou, isso aí 17 mil, né? Só isso aí que vacinou, só tem isso, dentista, não sabia do restante. Então, era um dado, né? Nos outros grupos, o Ministério da Saúde também usa o IBGE. O IBGE, você sabe, né? 12 anos sem fazer o censo. Então, deu muita distorção. Então, eu como diretor de uma regional, a cada grupo que a gente avançava tinha um problema. Veja, as forças de segurança também são prioridades, mas houve uma pressão lá no presidente e ele acabou puxando a prioridade, né? Mas na hora de puxar ele mandou 6% do quantitativo que eles enxergavam. 6% para nós aqui representou naquela época 90 doses para a regional inteira, para 30 municípios. Então ia, por exemplo, 10 doses para o bombeiro, 10 doses para a Polícia Civil, 15 doses para a PM. Então você imagina lá, quem que vai ser os 15? Quem que vai ser os 10? O cara vacinava o motorista, mas não vacinava o cara do lado da viatura, poxa vida. E todo mundo atrás da vacina, né? Que era a grande esperança, né? Então foi um momento difícil, mas muito mais por não ter
vacina suficiente para todos. E todos. para os profissionais também atualizarem o calendário vacinal deles, né? Com base nos dados anteriores de outra vacina que foi a influenza distribuído, né? Então, se todos os profissionais tivessem aderido à vacinação da influenza, um ano antes, teria já diminuído teria tido um quantitativo maior para aquele período. Mas o Ministério da Saúde, na sequência, o secretário Beto Preto reivindicou mais vacinas para os profissionais de saúde, e o Paraná recebeu um quantitativo de 80 mil doses a mais assim que fechou o grupo. Só que isso deu o quê? Ficou um mês parada a vacina aí para os dentistas. Foi aí que nós nos aproximamos, né? O Thiago me colocou dentro de um grupo lá, tinha 250 dentistas. Metade não tinha sido vacinado, então você imagina. Ele falava assim, não, mas pelo que consta aqui pra gente, 93% dos dentistas foram vacinados, por isso que passou para outro grupo. Falei assim, olha, pode até ser, mas assim, eu tenho um grupo aqui com 250 dentistas, só 100 foi vacinado. Então só os meus amigos que não foi, alguma coisa não tá batendo aí, né? E tinha esse embate aí, ó. Chegou mais um colega aí. Aí, ó, chegou vida real. Aí chegou o nosso convidado aí da Bucomaxil, o Dr. Guilherme Palladini. E aí, Guilherme? Participar do nosso diálogo aqui. Chega aí, Guilherme. Tudo bom? Bom, prazer, Ederlei. E aí, Dr. Guilherme? Beleza? Junte-se a nós. Tudo certo? Estamos aqui exercitando um diálogo aí sobre a vacinação que o Thiago estava reivindicando aí no passado, a vacinação do Covid, a qual o Ederlei, na gestão da 15ª aí, providenciou para a nossa classe aí que estava pendente. No resumo da ópera deu tudo certo, né, Ederlei? Deu, com aqueles atrasos, né, que a gente teve, toda a dinâmica, né, viu, Guilherme? Daquela época da vacina, que ficou boa parte dos profissionais, principalmente em Maringá, né, dentistas que não tiveram acesso à vacina. Sim, eu lembro que o Thiago contou essa história para mim, fez bons esforços aí para conseguir a vacinação pro pessoal da área da saúde, da odontologia principalmente. E tinha também assim a gestão do município, né? A regional não fazia a gestão da vacina. A regional recebia a vacina de Curitiba e distribuía X para Maringá e para os outros 29 municípios. Mas quem fazia a gestão, a aplicação, é sempre o município, né? Então ficava aquela confusão, e eu, um dentista, diretor de uma regional de saúde, todo mundo veio em mim, né? Eu falei assim, eu não tomo vacina enquanto todo mundo também não tomar, né? Então eu fui ficando também pro fim da fila aí dos dentistas, né? Eu lembro que o secretário de saúde, na época, o Marcelo, né, tava fazendo uma live lá, não sei o que, ele falou ao vivo na live, falou assim, tá vendo ali, ó, eu não vou tomar também enquanto vocês todos aí não tomarem. Que era o slogan da campanha dele. Então é isso, né? São momentos também difíceis como esse, também que mostra, eu estava conversando aqui um pouquinho antes de você chegar, né, que a nossa profissão, né, a gente às vezes é muito isolado, né? Um ambiente igual esse aqui, que a Oral Time, Thiago, Ivan estão proporcionando aqui para nós, é muito importante para conversar. São 4 dentistas aqui conversando, né? Então a gente está trabalhando, vai cedo para o consultório, sai à noite às vezes, mas o mundo está rodando aí fora, né? E o que está rodando aí fora vai nos atingir, né? Aí quando atinge a gente fala, opa, peraí, por quê? Porque, olha, né, eu estava conversando com uma colega, o pai é um representante do agronegócio, né? E a colega é dentista. Eu falei, por que o agronegócio tem tanta força assim? Tem uma bancada de deputado de quase 200 deputados, né? Eu tenho alguns projetos para odontologia, mas quem que está lá na Assembleia Legislativa lembrando o governador desses projetos? Para dar força. Para nós, por exemplo, né? Não tem, né? Então é assim que funcionam as coisas, né? Então a gente talvez tenha que avançar nessa consciência da classe, de ter também representação política. Então esse espaço aqui é muito importante para mim. Por isso que eu já agradeço aqui. Nosso intuito é justamente esse. Para mim não, né? Para a classe, né? Nosso intuito é justamente esse, fazendo uma analogia aí com a situação anterior das vacinas. Eu acho que ter alguém representando, um colega lá representando e reivindicando o que a gente necessita para melhorar a odontologia dentro das políticas públicas, e também isso vai refletir na área privada, né? Sim, acessibilizar o serviço odontológico, incrível. A odontologia brasileira é conhecida no mundo inteiro como sendo a melhor. Só que ela é reconhecida fora e não é muito aqui. Ninguém sabe, porque ninguém
ninguém está dando a cara, ninguém está na frente para fazer alguma coisa. Então, assim, políticas públicas não existe. O que tem é alguma coisinha lá em Brasília, lá que o colega lá faz, e ninguém fica sabendo e não muda nada. Não tem caminhos, fora as universidades que existem lá, que tem alguns atendimentos, algumas coisas, não tem mais nada. E assim, o CRO não é tão representativo da nossa parte, pelo menos da minha parte, tudo que eu precisei não tem, não serve para nada. Agora, às vezes nem podia falar isso, mas eu gosto de falar porque tem que ser... Tem que ser sincero. Porque o CRO não ajuda em nada, né? Porque a gente precisou, até na época da vacina, não, a gente já mandou lista para lá e tal. Nada. Fizeram a parte deles, mandaram a lista, mas nada. Aí, se a gente tem a oportunidade de colocar alguém que é da nossa área, igual você falou do agronegócio, tem uma bancada do agronegócio, tem uma bancada evangélica, uma bancada não sei do que, dentista não tem nada, nenhum lugar. Então, sim, se a gente tem a oportunidade de colocar alguém da nossa classe que vai pleitear as coisas para a nossa classe, seja público, seja privado, a gente tem que aproveitar essa oportunidade, porque às vezes já teve alguém que tentou e não deu certo, tentou de novo, não deu certo, e aí existe o outro fala, eu não vou tentar porque tal pessoa tentou e não deu, outro tá em menor número, aí o negócio fica engavetado ali, fica encostado. Tem que ter realmente uma força representativa para fazer o negócio girar, né? Para ter tração nesses projetos e não ficar só, às vezes, lá uma ou duas pessoas apresentando projetos que podem trazer benefícios grandes para nossa classe, porém por não ter força política, né? Tem que ter um de nós, né? Eu acho que essa é a ideia, né? Um de nós. A gente está muito preocupado com o bispo, né? E está esquecendo dos padres. Os padres são os deputados. O governador, né? No meu caso, eu sou candidato a deputado estadual, né? O governador vai ser eleito aí com 4 milhões de votos, mais ou menos, né? Mas no outro dia ele vai estar conversando com uma pessoa que fez 20 mil votos, 25 mil votos, 30 mil votos, e vai estar na frente dele para poder governar junto. É assim que funciona, né? O prefeito em relação ao vereador, né, vai governar junto. Então a gente tem que estar preocupado com a qualidade também desses deputados que nós estamos elegendo. Eu não estou falando aqui se o cara é de direita, se é de esquerda, se é do centro, se é de cima, se é de baixo. Estou falando qualidade, né? Qualidade da pessoa preparada. E qual é a qualidade que eu entendo hoje de um bom deputado? Bom deputado tem que ter sensibilidade política, tem que vir aqui conversar, sentir a sensibilidade, ter sensibilidade de ouvir e transformar tudo isso em política pública, né? Então tem que estar preparado também tecnicamente. Então é um político técnico, né? Eu considero que nesses quase 12 anos, mas na verdade de 2017 para cá que eu venho participando efetivamente de cargo público, eu me considero preparado para isso, né? Para exercer essa função. Por isso que eu sou candidato, de transformar tudo aquilo, essas necessidades. Por exemplo, você é bucomaxilo, né? Sim. Dentista na UTI, né? Tem uma lei estadual que já diz a necessidade lá por lei, mas essa lei não é efetivada, é o governo estadual que vai colocar nos seus contratos com os hospitais, né, públicos dele essa exigência, ou vai aumentar ali um recurso para que contrate um dentista. Então nós precisamos efetivar isso, né? E como fazer, né? Então não estamos aqui tentando jogar pedra na lua e tentar acertar São Jorge, né? Que a pedra não vai chegar na lua e São Jorge não está lá. Então tem muita gente que acha que dá para fazer tudo. Não. Agora, isso dá para fazer. É importante, vai abrir um monte de força de trabalho do dentista dentro de UTI? Nem tanto assim, porque aqui, por exemplo, os contratos que nós temos aqui do estado, Hospital Metropolitano, Hospital de Colorado, que são contratos diretos da nossa região aqui, né? São 2 hospitais, mas qual é a importância disso? Se a gente consegue efetivar isso, o que a população vai enxergar? Poxa vida, primeira pergunta, né? Não sei se parar para pensar nisso. Primeira pergunta, por que um dentista dentro da UTI? É a primeira pergunta que vai surgir. Exatamente. Não é? A partir do momento que você explica o porquê, o que acontece com todos nós aqui fora? A nossa classe cria uma representação de importância frente à sociedade. Poxa vida, eu não sabia que um dentista era tão importante assim, na redução, inclusive, do tempo de internação de uma pessoa dentro da UTI devido às pneumonias secundárias aí, né, decorrente aí, de bactérias bucais.
Então, eu acho que é isso. Isso é dar valor para a classe também. Exatamente. Então, parece uma bobagem, mas vai abrir 2 vagas. Não, poxa, mas eu tô aqui no meu consultório particular, eu não tenho nada a ver com isso. Lógico que tem, cara. Né? Tem porque você também vai receber esse benefício pelo reconhecimento social, né, da própria profissão. Talvez é isso que você colocou, que é reconhecida, né? Reconhecida fora, não aqui, porque não tem nada que represente a gente. Né? Você entendeu? Cada um marchando sozinho. Né, Tiago? Acho que é isso mais ou menos, né, que você quis colocar, né? Então é isso mesmo, uma coisa muito individual. Eu, né, para participar de política tem que gostar, tem que ter uma certa vocação também, né? Como dizia um padre amigo meu, né, o Dom Bruno, que hoje é bispo em Campo Mourão, ele falou assim, você tem vocação para política, você devia colocar isso a serviço. Eu entendo isso também, porque é um serviço, cara. Deixar o consultório e participar é muito custoso para nós, né? Porque o nosso tempo é valioso demais do dentista, né? Então, assim, e aqui fora, essa construção, você viu, né, Tiago? Você tem participado comigo em alguns... Vai lá, faz uma reunião, reúne todo mundo, decide um negócio, daqui a pouco tem que reunir todo mundo de novo para decidir de novo, porque a coisa não andou. Então, assim, a participação política, ela é trabalhosa, assim. A democracia dá trabalho. Trabalho. Mas eu acho super válido essa questão do dentista na UTI, até tem que ter um senso de consciência coletiva, porque isso, a gente é profissional de saúde, e isso traz um benefício à sociedade, né? Então, e em qualquer momento também a gente pode ser usuário desse serviço. Eu gostaria de ter todos os serviços disponíveis ao meu favor, no tratamento, na qual eu necessite de uma unidade intensiva. Então, eu acho que... e abre campo de trabalho também, né? Abre campo de trabalho, porque... mesmo sendo uma parceria com o público-privado no estadual, mas isso se torna uma normativa para o privado aderir. Então, quantos hospitais nós temos aqui? Isso. Então, assim, gera campo de trabalho, tem que pensar a longo prazo, nas proporções que isso pode tomar. Acho super válido. Os traumas, né? A urgência e emergência. Higienização, super importante. Não somente na UTI, mas como a odontologia no âmbito hospitalar como um todo. Assim, eu fiz 4 anos de residência, então eu tive uma vivência muito próxima e frequente em leitos de hospital, UTI, legal. E você consegue ver claramente a repercussão que tem nos pacientes, até no prognóstico que ele tem, a evolução do quadro que ele tem, com a saúde bucal que ele está apresentando naquele momento, né? Você considera um paciente que está ali entubado, que está completamente incapaz de executar as manobras de higiene que ele executaria, ter um dentista ali para ajudar a manter a saúde bucal do paciente reflete completamente na evolução do quadro que ele vai ter, entendeu? Além da parte de urgência, emergência, na parte de trauma, né, que é da minha especialidade, tem total importância, mas quando você leva para a parte odontológica ali, de cuidado de saúde bucal, isso tem uma influência muito grande. Até às vezes a gente era chamado, vem aqui ver esse dente, ver essa mucosa que está aqui com algumas ulcerações por conta de pressão do tubo ou alguma outra coisa. Às vezes a gente quebrava um galho, embora isso não seja nosso foco da especialidade, mas por falta de dentistas no âmbito hospitalar, a gente vê com muita frequência todas essas repercussões na cavidade oral do paciente. Então, isso seria um ganho para a classe odontológica gigantesco, né? Que de forma indireta um ganho enorme para os pacientes que vão estar internados lá. Não tenho dúvida, né? Então, assim, o sistema único, lógico, eu estou aqui falando do sistema único que é público, né? É onde a gente vai atuar enquanto deputado estadual, dentro dos contratos do Estado, por exemplo, né? Mas isso vai repercutir, como você colocou, né? Nos outros, né? Você ter lá esse profissional, né? Porque assim, dentro do SUS você tem a integralidade, é atender a pessoa dentro da sua... É integral, um atendimento integral. Então é disso que nós estamos falando aqui, né? Muito válido, muito válido. Acho super positivo. E eu até tenho umas dúvidas aí em relação, a gente já comentou anteriormente, nas possibilidades de fazer as parcerias aí, como a gente é do âmbito hospitalar, né, o Guilherme também. Eu sempre observei que, tipo, a medicina tem muita parceria, assim, em atendimentos de multirões das especialidades, né? A oftalmo, a uro. E eu, fazendo os estágios na UBS, eu vi que tem uma fila muito grande nos atendimentos de UBS, da odontologia.
e é um pouco limitado os atendimentos, então as filas vão só aumentando e tipo, sempre vai tendo mais demanda. É básico, atendimento básico. Atendimento básico, assim. Nada de especialidade, né? Nada de especialidade. Será que existe uma possibilidade de tipo, criar-se uma parceria público-privado para estar auxiliando tipo, o Estado a suprir essa demanda aí? Então, Ivan, análogo a esses mutirões que tem já dentro da medicina, das especialidades médicas, voltado para a odontologia, será que existe essa possibilidade? Pois é, a gente conversou sobre isso, né? Até você levantou isso. Eu não conheço modelo sobre isso, né? Desse tipo de parceria, né? Seria algo que a gente teria que estar construindo, conversando, né? Eu acho que tudo pode, né? Se não tiver nenhum impedimento jurídico, né? Então tem que... Eu fui secretário de meio ambiente, olha, dentista, né? Fui tentar fazer fizemos o plano de manejo do Parque do Ingá. Você podia fazer, por lei, fazendo uma licitação, contratando uma empresa, ou você podia usar as universidades. Resolvemos usar as universidades. Aí fomos conversar com o NUPEL, um núcleo de pesquisa da UEM, reconhecido na América do Sul toda, Thiago. Agora, os caras tinham um custo lá. A gente tinha um fundo do meio ambiente. Quanto que eles tinham? Qual era o custo deles? R$300 mil. Agora, como fazer para pegar R$300 mil do município e passar para o Estado? Olha o exercício burocrático disso, né? Foi possível fazer? Foi. Demorou 6 meses. Vencendo a burocracia, mas alguém tem que cuidar, debaixo do braço, cada movimento. Então, é isso que nós estamos falando. É uma ideia, né? Quando você me trouxe, pauta, né? Quando você me trouxe, eu achei interessante. Agora, vamos ter que buscar esse caminho, vamos ter que ir atrás disso. Talvez a gente encontre e faça, né? Esse da UTI, eu já coloquei que tem uma lei, o governo precisa efetivar. Tem outros, né, que a gente está conversando também. Por exemplo, a linha de cuidado do idoso, que é a linha inovadora no Paraná, que o governo do Paraná está investindo, e a odontologia ficou de fora, né? O idoso hoje, dentro da linha de cuidado, ele vai chegar lá numa UBS, lá no postinho de saúde, e ele vai ser classificado. Classificado como? Você não vai atender a diabetes, a hipertensão, a dor no joelho, a saúde mental. Os problemas sistêmicos repercutirem na cavidade oral, né? Sim, mas você não vai olhar ele primeiramente sobre os problemas, você vai olhar ele sobre se ele é um idoso robusto, se ele é um idoso frágil, se ele é um idoso pré-frágil. Como que classifica isso? Olha, você toma quantos remédios por dia? Toma 5, recebe uma nota. Anda dessa parede naquela parede, qual é a tua autonomia? Em quanto tempo você faz isso? Você recebe uma nota. Você tem hipertensão diabética? Tem, recebe uma nota. Daí vai sair lá um score onde você vai ser classificado. Se você é um idoso frágil, pré-frágil ou robusto. Mas o exame odontológico não entrou. Quer dizer, se o cara está com uma prótese mal adaptada, está comendo mal, está com gengiva sangrando, está com dente com foco de infecção. Ou não tem dente nenhum. Ou não tem dente nenhum. Então, nós não entramos na classificação. Não entra como critério. Não entra como critério de classificação. Eu entendo que é possível, né? Eu acho que tem que entrar. E também não entramos no pós, que daí seria a reabilitação. Olha, tomo 5 remédios, 6 remédios. Um remédio está interagindo com o outro. Temos que retirar remédios. Tem um anti-inflamatório que a pessoa perde músculo, a pessoa tem vertigem à noite por interação de medicação, cai lá em casa, quebra um fêmur. Então, é tudo isso. Na linha de cuidado do idoso, você tem esse olhar mais amplo para ele, não através da doença, sabe, Tiago? Então, é isso, né? Nós precisamos avançar. Você tinha me perguntado o que era a tal da linha de cuidado, né? Sim. Tinha dúvida? Eu tinha perguntado para ele, ele falou assim, eu não vou nem perguntar, deixa que na hora que a gente estiver fazendo pergunta para sair mais natural, porque não sei mesmo o que é, você me explica. O SUS, né, assim, ele atua, né, desde a atenção primária, em cima das linhas de cuidado. Tem várias, mas as principais que nós atuamos mais é a linha de cuidado do idoso, a linha de cuidado da saúde mental, das doenças crônicas, hipertensão e diabético, né? E a linha materna infantil, né? São essas 4 aqui, são os carro-chefe. Tem, por exemplo, tem gente já falando da linha de cuidado do agrotóxico. Aí depende da região, né? Aí não é uma coisa mais ampla. Então depende de uma região, você tem esses problemas.
Então, é uma forma de você ordenar o serviço, o fluxo de atendimento, tanto da atenção primária lá, quanto da especializada. Né? Que a especializada já seria aí os ambulatórios, as consultas especializadas, os tratamentos mais, por exemplo, se o seu idoso é um idoso pré-frágil ou frágil, ele vai precisar de um geriatra, vai precisar de fisioterapia, ele vai precisar avançar dentro do cuidado dele para trazer ele para ser um idoso robusto. Precisaria do dentista. O cara não está mastigando, não está comendo direito, está com a prótese mal adaptada. Mas e daí? Nós não estamos dentro da linha. Então, isso eu acho pertinente. É possível a gente reivindicar isso e colocar. Aquele negócio. Não vamos atirar pedra na lua para tentar acertar São Jorge. São Jorge não está lá e a pedra não chega na lua. Então, não adianta muita coisa. Então, são 3 propostas que eu falei, mais essa que você colocou, que a gente acha possível de fazer, sim. Deixa eu te tirar uma dúvida. Você estava falando para a gente aí que tem essa lei que é obrigatório ter o dentista na UTI, tá? Se é obrigatório, por que não tem? Se não tem, quem que tem que fazer ter? Porque é o seguinte, a lei foi feita pela Assembleia Legislativa do Paraná. Então, o legislador, quando ele cria uma lei, né, que gera despesa, ele não é o ordenador de despesa. O deputado não tem a caneta para quem é o executivo. Então, ele não pode criar lei que mude o orçamento do Estado, né? Ele vai ter que... não é impositiva essa lei. Ela está lá, é um indicativo de poder, né, fazer, mas que a prerrogativa é do governador. Ele vai ter que colocar no orçamento dele. Nós vamos ter que achar dentro do orçamento do Estado o que significa um dentista, por exemplo, que eu estou falando aqui, dentro de uma UTI. Qual é o custo disso? Mas nós temos as universidades que vão nos dizer também que a presença dele lá vai economizar nisso, nisso e nisso. Entendeu? Redução da internação. Você entendeu? Agora alguém tem que estar dialogando com o governador sobre isso, dialogando dentro da Secretaria de Saúde, porque nós vamos ficar lá no fim da fila. Vão atender outras coisas e não vão atender essa demanda, até porque não tem ninguém reivindicando isso aí. E até o deputado lá que ele é fazendeiro, outro que é um cara que é dono de faculdade, outro que é outra coisa, ele não sabe nada disso. Não tem conhecimento dessa área para poder pleitear nada. Então, por isso que é importante ter alguém da classe para poder buscar Perfeito. Sentido, né? Perfeito, é isso aí. Então, assim, eu acho que essa é uma maturidade que a gente precisa estar buscando também. Lá em 2012, quando eu fui candidato a deputado, a vereador em Maringá, fiz 1.500 votos. Fiz mais votos do que quem entrou, né? Sem parar de trabalhar nem um dia no consultório. Parei de trabalhar na última semana, como essa aqui. Trabalhando, fazendo política à noite, final de semana, né? E chegamos a 1.500 votos. Na época a gente falava assim, vamos fazer uma catequese política, né? Vamos ver o que o pessoal... O que é uma coligação? O que é... Né? Ninguém entende nada, né? Então eu acho, Thiago, que esse é o momento também, né? Independente aqui de qualquer coisa, nós já estamos fazendo aqui a boa política. Nós aqui, nós 4 aqui. E com aqueles que vão nos ouvir e com aqueles que estão nos ouvindo aqui pelo Instagram, que já estão conhecendo um pouco mais de como funcionam as coisas, né? E ter esse espaço para o dentista é muito importante. Qual é o espaço que nós temos? Onde a gente ouve falar de um dentista que está participando e está indo buscar algumas soluções, alguns encaminhamentos que vão de encontro ao paciente, mas vão de encontro também à classe odontológica. Não estou falando aqui de corporativismo, arrumar emprego para dentista, não é isso, mas é colocar a classe no patamar que você falou, de reconhecimento da sociedade, de representatividade. Porque precisa ter um dentista dentro do hospital, porque assim, se a gente for pensar numa saúde integrativa, que a pessoa se alimenta bem, a saúde dela é mais fácil, ela tá pro lado do robusto do que pro frágil e pré-frágil. O cara que não come tem chance muito maior de estar dentro do frágil, ou ele já é pré-frágil porque ele não ou a diabetes dele que está resistente. Está com problema periodontal? Já não tem pesquisa em relação a isso? Então, inúmeras pesquisas. Não tem? Então, as pesquisas existem, a universidade busca, nós precisamos efetivar. Então, e como que a gente pensa que não tem um dentista lá dentro? Ninguém, porque assim, dentista, beleza, tá? Entendo até que tem. Agora, uma outra pessoa
que não tem o conhecimento de que a saúde é uma coisa completa e a boca faz parte, tanto é que no Brasil a odontologia é uma coisa, a medicina é outra. Fora daqui, muitos países é uma coisa só, a odontologia é especialidade médica. E no passado foi muito isso e ainda tem países que são assim. Agora, por que é assim? Porque é uma coisa integrada, que o cara vai comer, vai se alimentar, vai ter bactéria que está aqui, que vai para o estômago. Primeira parte do sistema importantíssimo. O sistema imunológico é o primeiro passo de tudo. E aí, assim, às vezes a pessoa não tem conhecimento disso, ou não para pensar nisso, às vezes a gente é da área e não para pensar nisso, e nunca ninguém falou, viu, peraí, igual você falou assim, as pessoas vão perguntar, por que precisa do dentista na UTI? Será que todo mundo sabe? Será que os dentistas sabem? Será que não sabe? Às vezes tem, porque não para pensar. Se ele parar para pensar, até sabe, mas assim, eu não vou fazer isso, eu não vou, essa é uma lei que tem lá, eu não vou pleitear nada, mas tem quem quer, tem quem se dispõe a largar o consultório para fazer isso, para representar quem não largou. Então, assim, não adianta juntar, igual teve hoje lá, 131 delegados, entrou uma ação contra o Alexandre Moraes lá, por causa de abuso de autoridade e tal. Então, teve que juntar uma galera para fazer, e isso nem é representatividade, não tem nada. Se tivesse alguém lá dentro que representasse o delegado para ir lá de frente e falar assim, peraí, vamos resolver isso aí, era muito mais interessante, muito mais forte do que juntar um monte de gente. Então, assim, pegar eu, o Guilherme, o Ivan, tal, junta lá 50 dentistas, vai mandar uma cartinha pro governador e fala assim, olha, é importante, eu tenho um estudo aqui que fala, o estudo da UENS, não sei da onde que fala, não adianta nada, nem chega. Agora, tendo uma pessoa lá dentro que entende o negócio e representa, a gente fala assim, tem 500 dentistas aqui, e eu estou representando todo mundo, então assim, precisa, porque tem esse estudo. Então tem uma porta de acesso a quem decide, a quem assina o cheque. Então, fazer a ponte, né? Porque, olha, ao nome, né, ao nome da função, mandato de deputado, né, é mandato, é poder de mando, né, a gente precisa compreender isso, né, tem o governador, mas tem mais 54 mandatários, né, que receberam do povo uma delegação, né, de governar o Paraná, né, então o governador e mais 54. Muitas vezes nós estamos preocupados lá com o governador, estamos preocupados com o presidente, nós vamos eleger o presidente com mais de 50 milhões de votos. No outro dia, ele está conversando com um deputado federal que fez 100 mil, que fez 80 mil e vai ter que sentar na mesa e conversar. Né? Essa é a estrutura democrática no país que nós optamos, né, pela nossa Constituição. Sim, não sei se você tem esse número, mas deve ter. Quantos votos precisa para um deputado estadual entrar? Isso depende muito do partido, né, aonde ele está, qual é a composição do quociente eleitoral que o partido vai adquirir. A vaga não é do deputado, a vaga é do partido. As coligações acabaram. O MDB, por exemplo, onde eu estou, não está coligado com outro partido, é o MDB sozinho. Lança 54 candidatos, 55 candidatos. Nós temos 54, a lei diz, você pode lançar 55, o número de cadeiras, que é 54 mais um. E esses 55 vão ter que, somados, fazer um quociente eleitoral. Por exemplo, que em 2018 foi aproximadamente 90 mil votos. Então, a cada 90 mil, o partido adquire uma vaga dessas 54. Aí eu vou olhar para... Ver o mais votado de dentro. Ver o mais votado de dentro. Então, de repente, você tem, por exemplo, tem o partido do governador, aí, o PSD, tem 15 dos atuais deputados, todos acima de 50 mil. Se eles abrirem 10 vagas, o deputado lá dentro vai precisar ter mais de 50 mil votos. É óbvio isso. Entendi. Você entendeu? O MDB fez deputados medianos, com votação mediana em 2018. E o partido se manteve desta forma. O partido pensa em conseguir 4, 5 vagas, com uma votação, podendo entrar um deputado aí com 20, 25 mil votos. 20 mil votos nós vamos disputar. Eu digo assim, entra no jogo, né? Isso, nós vamos entrar no baile. Talvez não vai dançar a música lá, a valsa principal. Nós vamos estar ali, né, flertando, né, para poder entrar nessa valsa aí. 20 mil votos é um número que a gente precisa chegar, conseguir para poder avançar. 25 mil votos praticamente garante dentro do MDB. Essa é a expectativa, né? Mas nós vamos ver isso domingo que vem,
depois das 5 horas da tarde. Então, se a gente for pensar, voltando naquela primeira conversa que a gente teve de vacina, se os dentistas fossem unidos, e os dentistas voltassem, todos os dentistas voltassem uma só, dobrava, dava o dobro, que tem 35 mil dentistas naquele negócio da vacinação que a gente viu, né? Pois é. Então, só uma classe elegendo uma pessoa da classe já estaria eleito. Estaríamos dentro do MDB e essa foi uma escolha também do partido, não só pela identificação da caminhada do partido no Paraná e no Brasil, mas também a possibilidade de eleição dentro de um quociente eleitoral que a gente conseguisse atingir, né? Eu não estaria aqui com vocês se eu tivesse precisando de 70, 80 mil votos, que a gente sabe quase que é impossível isso dentro da realidade, tem que ser realista, mas chegar aí aos 30 mil votos, 35 mil votos é perfeitamente possível, né? Se agora, na reta final aqui, Thiago, né, os colegas aí entenderem esse processo, né, e ajudarem um pouquinho aí nessa caminhada, né? Olha, conversei com muitos, né, colegas, até representantes de associações, do conselho, né, falando dessas minhas propostas. Não falamos ainda da linha de cuidado materno-infantil, tem mais uma proposta aqui. Mas eu tenho essas 3, o Ivan trouxe essa parceria público-privada com as filas de odontologia, é algo a ser construído, né? Não dá para dizer aqui que como fazer, porque eu não tenho conhecimento ainda, mas é possível a gente encaminhar isso. Então, Thiago, você foi perfeito aí na tua observação, né? Se só dentro da classe a gente fizesse esse raciocínio, nós estamos com a nossa vaga lá garantida, né? Mas precisa... A nossa, né? Não a sua, a nossa. A nossa. Vaga da odontologia em si. E é isso mesmo, um mandato não é de uma pessoa, o mandato ele representa uma parte da sociedade, né? O pessoal fica... Até vou, né, talvez não sei nem a opinião de vocês, né? Eu ouço muito isso andando por aí. Ah, mas eu acho que devia ser o mais votado. O que vocês acham? Vocês acham que um deputado devia ser... o mais votado entra? Porque não é assim, né? Entra deputado de 20 mil, sim, entra deputado de 50 mil, entra deputado de 70 mil, né? Não sei qual é a opinião de vocês. Eu não sei se tem relação, mas eu imagino que o mais votado geralmente é o que aparece mais, que tem mais caixa, tem mais patrocínio por fora, que vem ali, e aí isso acaba se convertendo em voto, e nem sempre ele é o melhor, ele é só o mais patrocinado. Ou ele é um artista. Sim. Né? Lembra de um monte de gente? Não, tem gente, sim, tem gente que planta bananeira e tem 1 milhão de votos. Sim, não é o meu caso, né? Eu já falei isso para os prefeitos, não é o meu caso, eu não consigo. Se eu plantar bananeira aqui, não sai um voto. Você nem sai da bananeira. Tem cara que beija um cachorrinho, tem 5 mil, 10 mil votos. Eu acho E acho que o nosso papel aqui também, tentar prospectar a sua candidatura, é realmente conscientizar a classe que a gente precisa ter um de nós lá. Perfeito. Porque isso vai refletir tanto para os profissionais quanto para os usuários do serviço. Que o principal foco é a população. A gente tem que se considerar a população, né? A gente tem que se considerar que a gente serve, mas pode ser servido. Eu acho que essa é a ideia. O SUS, né? Ter essa consciência. O princípio de que é isso, ofertar o que gostaria de receber. Não, e assim, tendo um deputado dentro que seja de Maringá, além de ser da nossa classe... É da região. Não, ele é de Maringá e é da nossa classe. Então, assim, se eu tiver algum problema, tive uma ideia aqui, será que isso aqui não é viável? Eu li um negócio aqui que eu achei interessante. Para quem eu vou falar? Vou falar para você? Vou falar para ele ali? Qual que é a nossa força? Não adianta nada. Qual força-tarefa a gente pode armar? Um caminho para chegar e falar assim, olha, ele é o seguinte, vamos trocar uma ideia, vamos tomar um café? Aí fala, tive uma ideia, o que você acha disso aqui? Falou, isso é legal, talvez dá para fazer alguma coisa. Então a gente tem um caminho para expor o que a gente acha que é interessante. Pode ser que não seja, mas às vezes a gente tem uma super ideia e não tem para quem falar. Verdade. Você sabe que um deputado estadual ele tem uma verba aproximadamente aí no seu gabinete de R$100 mil por mês para contratar pessoas. Pode contratar até 25 pessoas de assessoria. É só dividir os 100 por 25, vai dar a média aí de salário. Né? Mas também não precisa contratar 25, pode contratar 10, pagando um pouco mais, mas tecnicamente melhor formado. Né? Essa é a minha ideia. Da gente ter no mínimo aí uma assessoria técnica, né, qualificada, para a gente dar sequência, porque eu lembro lá na Secretaria de Meio Ambiente que um rapaz que trabalhou comigo, um administrativo, eu dei essa tarefa para ele ficava entre o jurídico da prefeitura e o jurídico da UEM, para resolver esse impasse de como repassar um dinheiro
do município para o Estado. Normalmente é o Estado que repassa para né? Mas como é que dá para fazer essa engenhoca burocrática? Porque tem muito isso no setor público, né? A gente fala assim, é moroso e tal, mas por quê? Porque tem uma burocracia, a burocracia ela é colocada muitas vezes para evitar aí desvios, mas ela muitas vezes também impede, trava muito. Tem né? muito entrave, né? Isso. Embora a intenção seja muito boa, pela burocracia às vezes você não consegue levar para frente. Perfeito, né? Ou dá muito trabalho, ou as pessoas não são tecnicamente preparadas para lidar com essa democracia. É o que eu vejo, essa burocracia. É o que eu vejo muito, né? Também dentro do serviço público, pessoas despreparadas, que não avançam por falta de conhecimento técnico. Aí você pega um mandato onde você vai só colocar pessoas que conseguiram um voto para você, o cara só sabe fazer voto na rua, ele vai andar na rua pedindo voto. Cai de paraquedas ali, não sabe nem por onde começar. Então aí a assessoria fica só política, não que não seja importante, né? Ninguém chega, né? O Ulisses Guimarães, ninguém chega a ser um deputado sem voto. O Ulisses Guimarães, né, falava isso, falava assim, o mais bobo aqui, lá no Congresso, é deputado. É o mais bobinho aqui, porque pro cara fazer 100 mil votos, 50 mil votos... eu fiz 1.500, gente. Eu fui num circo, naquela época, logo, o circo estava lá, assim, a capacidade, 1.500 pessoas. Eu entrei e falei assim, imagina, tudo isso aqui, alguém levantou no dia de manhã e foi lá e digitou o meu número, rapaz. Muitas vezes sem me conhecer. É porque alguém pediu, e acontece muito, né? Alguém pediu, alguém avalizou, alguém falou, esse cara é bom, né? Pensa aí. Né? Não vamos ter muito daqueles votos, porque a gente nem tem material para isso, daquela pessoa que pega um papelzinho no chão e faz o voto no dia. Eu não tenho material para ficar jogando no chão aí, né? Então a gente não vai ter esse tipo de voto. Não vamos ter muito voto de cabo eleitoral comprado agora, nas vésperas da eleição, pagando o triplo do que estava pagando há 15 dias atrás, por um dia de trabalho. Isso é compra de voto quase que direta, né? Com o fundo eleitoral. Tem deputado, o partido, a gente fez uma negociação com o partido prometeu para nós aí uma verba de 30 mil reais, né, do fundo, que é verba pública. Foram depositados 15 mil, não conseguiram depositar mais, enfim, não deu, né, não estou reclamando, era um acordo, até não viria muita coisa mesmo. Mas é só entrar aí no Divulga Candi, né, na divulgação das contas dos candidatos, você vai ver candidato a deputado estadual no Paraná gastando do fundo eleitoral R$1.300.000. Absurdo. Então, a competição já é desleal. Então, aí por isso que você vê aquele volume. Ter bandeira não é o problema, bandeira de candidato. O problema é ter gente para ficar segurando. Que cada um daquele ali custa muito. Então também avaliar isso, né? A nossa candidatura não é assim, lógico que a gente tem uma estrutura, eu fiz questão, né, de ter, né, algo assim que pelo menos desse visibilidade nas mídias, mas tem muito na nossa campanha, igual vocês aqui, vocês estão abrindo um espaço para mim, né? E eu estou vindo aqui, vocês são voluntários, na verdade, na minha até lá o Júlio, que me incentivou muito com o canal no YouTube. Comecei com saúde, ensinando a escovar no canal, e ele me incentivando, né? Então abriu esse espaço para mim lá. Então tem muita gente voluntária aí pelo Paraná, lá em Paranaguá, Pontal, Curitiba, Pinhais. Fizemos uma reunião com 200 apoiadores, tem o Josué lá. Apoiadores, não é voto não. A gente quer fazer lá em Curitiba aproximadamente uns 2.000 votos para contribuir nessa caminhada, né? Aqui, e acho que vamos conseguir isso lá. Então tem muita gente boa aí entrando na campanha. Mas nós estamos aqui pedindo para os colegas cirurgiões dentistas. Essa acho que é a finalidade aqui da nossa roda. Mostrar que a gente tem projetos para a área, mas também pedir o voto para o colega. Né? Eu não acho que seja nem pedir, é mostrar para ele que é vantagem ter um dentista lá. Né? Então assim, não é falar assim, vota nele porque ele é legal, não, porque tem um dentista que vai representar a classe odontológica em algum lugar que a gente precisa. A tua classe ali sendo representada, defendida. É mais mais uma projeção da importância da profissão. Sim. Eu acho mais um lugar a ser alcançado, né? Mais um topo. A odontologia é maravilhosa, né? A gente é suspeito em utilizar, né? Mas eu acho que essa é a ideia aqui, transmitir para a classe que a gente precisa de um de nós lá.
Essa é a ideia. Eu nem falei, né? Falamos já tem mais uma pauta a ser debatida. Falamos aí da linha de cuidado do idoso, da presença do dentista dentro dessa linha, né? Desde o diagnóstico até o tratamento. Falamos aí da presença do efetivar realmente a odontologia hospitalar, da presença do dentista na UTI, né? Que isso é bem possível dentro dos contratos do município, né? E a linha materno-infantil, né? E que eu não falei ainda, e as parcerias público-privadas. Só essas duas pautas que você trouxe aqui, Ederley, são passíveis de apresentar números significativos de redução, tanto de internações hospitalares. Você dá aporte nutricional para um idoso que não está comendo bem, vai favorecer a saúde. Isso reflete o quê? No usuário do serviço por menor tempo. Ivan, então, tipo assim, apresenta número, apresenta redução de gasto, apresenta um monte de coisa. E coloca a gente. Olha a importância disso. E coloca a nossa classe no centro da discussão. Sim. É isso que nós estamos conversando aqui. Eu não estou aqui querendo levantar a bandeira para o Ederley Alcamin, cirurgião dentista há 27 anos. Mas eu posso representar isso, essa política pública, e ir de encontro aí com a valorização da nossa classe como um todo, né? Porque, lógico que eu tenho outras pautas, eu tenho a questão ambiental, eu tenho a questão do turismo que me chama muita atenção, principalmente no eixo aqui da 323, que é Maringá-Guaíra. Nós estamos lá com a minha terra natal, posso falar dela lá, Cruzeiro do Oeste, né? Nasci lá. Nós estamos lá com o 3º sítio paleontológico em variedade de ossos do mundo, descoberto lá, né? Então, um eixo Maringá-Guaíra resgatando, perdemos as 7 quedas, né? Há tempos atrás, né? Era uma nossa segunda Foz do Iguaçu, aí, olha que estado maravilhoso, né? Que é o Paraná, tivemos, né? Perdemos as 7 quedas todas, virou uma pobreza ali em Guaíra, esse eixo aqui empobreceu muito. Com a duplicação da 323, a gente também aí fomentar o turismo aqui, uma rota, né? Eu chamo isso da rota da 323. Então tem isso também, o fim dos lixões a céu aberto até 2024, principalmente nas cidades de 50 mil habitantes que tem essa dificuldade, vai ter que fazer consórcio, o licenciamento ambiental no município, não mais no estado, ajudar isso através dos consórcios também. A gente tem outras pautas, mas aqui eu sou um representante da classe e tenho esse compromisso com a classe, né? Com a minha classe, mas compromisso com a odontologia, colocar ela nessa importância frente à sociedade. Acho que é assim que a gente valoriza a nossa classe. Não é corporativismo, não é abrir só campo de trabalho para o dentista, né? Tanto que na linha materno-infantil, que já tem algumas experiências boas aí na clínica do bebê, eu sei que tem alguns avanços, né? Algumas ilhas aí de odontologia trabalhando isso, mas nós precisamos avançar aí para as crianças até 6 anos. Esses dias até um colega nosso me mandou no WhatsApp, Adelei, mas você falou 6 anos, cara, eu acho que isso aí pode ir até 9. Eu disse, não, beleza, é só uma questão de ajuste aí da proposta, né? Mas a ideia é a mesma, né? A gente trabalhar as mordidas das crianças, né? Assim, uma palavra bem para quem está assistindo aqui que é leigo, né? A mordidinha cruzada, o queixinho que está para trás, né? Você vai ali com procedimentos, por exemplo, uma colagem de resina, né? Que são as pistas diretas, não é nenhum tratamento especializado. Goiânia já faz isso. Goiânia tem no Sistema Único de Saúde, eu fui atrás, fui ver. Lá já tem, então se tem lá, por que não dá para pôr aqui? Então, corrigindo uma coisa tão simples, uma forma tão simples de corrigir uma coisa que pode dar um problema tão grande depois. De novo, Thiago, não é jogar pedra na lua e nem tentar acertar São Jorge, são coisas possíveis de serem feitas. É disso que nós estamos tratando aqui. E assim, Ederley, quando a gente fala em pouca representatividade, não que não haja representatividade, mas força de representatividade, e a gente pensa em todas essas propostas, né, todas essas coisas que a gente traria como benefício direto para a classe e indireto para os pacientes. Como é que seria, por exemplo, que igual você falou, criança até 6 anos, mas pode ser até 9, isso pode gerar dúvidas assim, mas como é que vocês sabem disso? Como é que vocês sabem o real resultado disso? Então assim, se a gente tem se tiver a possibilidade, né, parcerias com o governo, com instituições de ensino, para conduzir estudos sobre isso e reforçar o argumento, entendeu? Por exemplo, a gente tem o UEM, tem odontologia, tem medicina, tem o HU.
quantos estudos não poderiam ser conduzidos nesses ambientes, tendo a presença do dentista, não tendo a presença do dentista, estudos retrospectivos, através de análise de prontuário dos pacientes, para trazer esse argumento, falar, ou pelo menos trazer a dúvida. Falar, de todos esses pacientes que foram atendidos, tantos tiveram alguma repercussão na cavidade oral. Quanto a gente não preveniria disso se a gente trouxesse um dentista para cá? Ou pelo menos levantar a dúvida, entendeu? O melhor argumento que a gente poderia ter é respaldo científico. Com certeza. Viu? Olha, foi excelente essa tua intervenção, porque, veja, lá quando eu falei que eu fui secretário de Meio Ambiente, a gente tinha a opção de fazer uma licitação e colocar uma empresa lá dentro do Parque do Ingá e fazer o plano de manejo que o Ministério Público estava exigindo. A gente fez a opção de fazer com as universidades. Por quê? Não, era mais barato? Até era mais barato. Mas só que, veja, uma burocracia danada. 6 meses só para vencer a burocracia. Mas eu ia colocar lá dentro o NUPELIA, um núcleo de pesquisa reconhecido na América do Sul. Colocamos lá dentro do Parque do Ingá a Unicesumar e a Uningá. A geração de conhecimento nos cursos de pós-graduação, por exemplo, de biologia, por exemplo, né, os biólogos estavam ali fazendo pós-graduação, nós temos N pessoas hoje, aqui da região, de Maringá mesmo, especializado em Parque do Ingá. A gente não tinha isso. O Parque do Ingá é uma pérola, sabe? Assim, nós ganhamos de presente Mata Atlântica no centro da cidade. Ninguém fala. Às vezes eu ouço algumas pessoas falar que tinha que ter um hotel lá dentro. Nós temos o maior patrimônio nosso para nossa qualidade de vida é ter Mata Atlântica, gente. Não é só o Parque do Ingá, tem o Bosque 2 também, tem o Horto. É Mata Atlântica na veia, né? Vai ali na Horácio, né? Onde a gente não consegue plantar árvore, porque o túnel passa ali, vai num dia de 30 graus ali e vai lá do lado do Parque do Ingá para você ver qual é a diferença. O que esse microclima representa na tua saúde dentro da cidade. Então vamos olhar isso com mais calma, né? Essa questão de meio ambiente, desenvolvimento econômico, enfim. Precisamos tratar isso não como competição, mas os dois juntos. Indo para a regional, quando eu consegui fazer isso, fui para a regional de saúde, eu voltei lá e falei com o Júlio Damasceno. Falei assim, Júlio, eu preciso de vocês. 2019 era a maior epidemia de dengue da história do Paraná. A Covid apagou um pouco isso. Mas mudou o vírus, né, de dengue 1 para dengue 2 e pegou toda a população descoberta. Na hora de você soltar lá um fumacê, por exemplo, como é que a gente fazia? A decisão nossa era muito ruim. As bases de tomada de decisão eram defasadas, né? A coleta de dados e a hora que chegavam os dados, eles estavam defasados. A gente não conseguia fazer bloqueio do vírus. A gente ia, quando passava o veneno, já tinha tido a epidemia ali naquele setor da cidade. Tinha um projeto dentro da UEM, com o professor Denis, de georreferenciamento. Nós juntamos novamente o UEM, o Unicesumar, o Uningá, e conseguimos fazer uma ferramenta online, que hoje o enfermeiro lá de Santa Inês, que tem 1.800 habitantes, está lá uma enfermeira que bate escanteio e corre na área para cabecear. Ela tem que fazer tudo, a gente sabe a realidade dos pequenos municípios. Hoje ela coloca ali uma ferramenta online, está dentro do site já da CESA, e ela tem o canal endêmico dela lá. Então é uma ferramenta que agiliza essa tomada de decisão, né? Então, e isso foi construído, voltando aqui teu parênteses que você fez em relação às universidades, isso foi feito pelas universidades, está nos 399 municípios, era para os 30 nossos aqui da regional, né? E a UEM, a Uningá, a Unicesumar. Então o território está rico também disso, de produção de ciência. Então, colocar isso nesses projetos, Guilherme, isso aí a gente vai fazer tranquilamente, né? Sem problema. Fizemos mais de 20 projetos com as universidades. Colocamos as universidades em Astorga, colocamos em Ângulo, Atalaia. Então, a gente já vem nessa caminhada e entende a importância disso. Super importante, né? Base científico é o norte da nossa profissão. Por isso que eu falo, técnica, né? Por isso que eu falo, gente, nós estamos falando de política. Nós estamos falando ciência norteia tudo, né? Nós estamos falando de política aqui, mas estamos falando de coisa técnica também. Sim. Eu acho que esse é o avanço que a gente tem que ter, né? O político técnico também, né? Eu acho que esse é o político moderno dos dias de hoje. Deveria ser, né? Deveria ser. É o que estamos buscando. Bem colocado. Nem sempre acontece.
E a linha materno-infantil, Dirley? Vamos esboçar um pouco mais disso? Pois é, então é isso, né? A linha materno-infantil vai lá atender a mãe, a gestante, né? Desde na concepção ali, e depois na sequência aí após o parto. E então a odontologia entrando aí, né? Nós também não estamos lá, temos ali alguns ensaios na clínica do bebê, mas a minha ideia é avançar no acompanhamento, né? Do desenvolvimento ortopédico dessa face da criança. Seria isso, então? Sim, essas crianças que são... Essas crianças que já... A gente já consegue diagnosticar esses maxilares atrécios, essas coisas que futuramente acarretariam o serviço da buco, né? A gente sabe que... Com tratamento cirúrgico a gente conseguiria deixar uma coisa mais conservadora, isso... A gente sabe que tem qualidade de vida, né? A gente sabe que 70% de todas essas mal-oclusões, essas diferenças de arcadas são adquiridas, né? 30% vem hereditário, né? Mas dentro dos 70% a gente poderia prevenir muita coisa. Uma mordida cruzada de 3 a 6 anos você corrige com resina. Estou falando simples, né? Goiânia tem, dentro do SUS. A gente faz isso no consultório. Tem a doutora Lúcia Padilha que trabalha comigo, tem 40 anos de experiência nisso, faz isso brincando lá. Então é possível colocar isso numa demanda maior, que é o Sistema Único de Saúde, né? Importante. E aí, algum adendo? E a bucomaxilo, algo a declarar? Bucomaxilo, cara, é até é uma especialidade que ela tem já uma certa... A gente que tem uma vivência hospitalar, quando a gente pensa em odontologia hospitalar, quem é bucomaxilo e está dentro do hospital sabe do quanto é importante a nossa presença lá. Perfeito. E do quanto ainda não é reconhecido o dentista, seja ele especialista em cirurgia bucomaxilofacial ou não. Ou não, né? Entendeu? Até muitas vezes que a gente é nomeado, né, não como dentista, mas como não médico. Eles falam, os não médicos estão aí. Né? Então, assim, casa completamente com aquela necessidade de representatividade, reconhecimento, até intraclasse, né? Nem tanto interclasse, mas intraclasse, para fortalecer isso. Então, assim, a bucomaxilo ela é muito consolidada, ela é muito reconhecida no hospital, mas a gente que está lá dentro, que tem contato com médicos, com pacientes, eles têm até alguma coisa assim, mas você é dentista e está no hospital? Como assim? Sabe? Fazendo o que aqui, né? Entendeu? O que você está fazendo aqui? Você vai ser atendido também? Então, assim, é algo que, embora a gente tenha uma força expressiva no hospital, a classe odontológica, tendo essa necessidade de estar presente no hospital, em UTI, todos esses outros ambientes da saúde, tem alguns enfrentamentos grandes, tanto com pacientes e outros profissionais da saúde. Entendeu? Isso é muito importante. Até, por exemplo, você quer colocar um dentista na UTI, mas você fala para o intensivista, dependendo do intensivista, embora alguns já tenham grande ciência da importância, eles falam, mas para que dentista na UTI? Entendeu? Para que vai ter não médico dentro do hospital? Entendeu? Esse é um enfrentamento grande também. Perfeito. Né? E vamos superar isso como? Com ciência. Com ciência, com certeza. É por isso que eu falo, o melhor argumento é o respaldo científico. Se você traz que seja um estudo feito, sei lá, em algum lugar que já implementa isso, entendeu? Que seja em outro país. Qual que é o impacto da saúde do paciente na UTI com a presença do cirurgião dentista? Trazendo isso para cá, que argumento melhor que a gente pode ter, se não com esse respaldo científico? Entendeu? Você vê, quanto que a gente fala de, por exemplo, na linha de cuidado do idoso, quanto você acha que um trabalho junto com a fisioterapia, quanto você acha que desequilíbrio tem de tontura por perda de dimensão vertical, por perda das próteses mal, né? Você tem quadro vertiginoso até por falta de aporte nutricional, porque o cara não come bem. Você entendeu? Então, veja onde a gente está indo, gente. Tá astênico, o cara é idoso. Então, assim, eu acho que é isso, né? Eu acho que aqui a gente se propõe, né? A gente se propôs a levantar todas essas bandeiras, aí, principalmente da nossa área, né, Thiago? Da odontologia, mas eu estou aí como um candidato que andou pela
pela área pública, né, como secretário de assistência social que fui, né, com esses trabalhos com as universidades, também dentro do meio ambiente, na regional de saúde, todo o drama da Covid, né? De repente nós estamos dentro do consultório aqui, nós acordamos com uma Covid aí, e nos afetou em cheio, né? Todos nós fomos... Mandou fechar. Fecha. Né? Tivemos que ter... tivemos restrições, né? Perdemos, né? Pessoas, né? Morreram pessoas. Então veja, então, as dificuldades da vida política do país vai bater na nossa porta. Não adianta você querer, você não vai ficar você ficar dentro do teu consultório ali trabalhando, muitas vezes você vai sofrer as consequências depois que está acontecendo. A gente vai acordar de 4 em 4 anos e pensar lá no último dia da eleição. Quero trazer um dado aqui muito sério, né, para vocês aqui. Maringá tem 280 mil votos. Em 2018, 100 mil pessoas não votaram para deputado. Muita gente. É muito complexo isso. As pessoas não votaram por algum motivo. 180 mil votou. Né? Qual é a característica de quem não votou ou de quem votou? Quem não votou está descontente, vai viajar para os Estados Unidos, né? Não chamo mais. Agora não. Entregou. Ei, mas vou cobrar. Tem uma amiga minha que está lá. Mas amiga assim de... Eu falei assim, eu não acredito. Ela falou assim, pô, eu marquei uma viagem, né? Eu falei assim, agora você está incumbido, você ia dar 4 votos que eu contei lá. Agora você vai ter que me arrumar 10 votos. E ela está lá nos Estados Unidos. Rapaz, não fui na Cocamar hoje, lá andando, e o pessoal, você vai ter que ir de mesa em mesa aqui, não vai poder fazer reunião. Fui lá, me apresentei pro pessoal, eu sou Ederlei com a minha, eu falei assim, eu vou votar em você. Eu falei assim, é mesmo? Eu falei assim, a Flávia me pediu. Ela tá fazendo. Fala quantos votos ele Meu Thiago, vai ficar com essa... Não dá pra votar lá nos Estados Unidos? Vai ficar com essa incumbência, vai ficar com essa... Então, se organizar direitinho. Então, gente, então é isso. Uma parte não foi votar, uma parte não tá brava, né? Falando que todo mundo é ladrão, né? Que não é o teu caso, né? Pelo contrário, você tá aqui junto comigo. Todo mundo é ladrão e fica bom pro ladrão, porque daí se todo mundo é ladrão, o verdadeiro ladrão fica no meio de todo mundo e acabou, né? Ele tá protegido, né? Agora, tem quem vai votar. Qual é o perfil de quem vai votar? Pessoas como vocês que estão aqui gastando aqui, já estamos aqui quase uma hora e meia já. Levantando questão, tentando para chegar com um voto bem definido lá né? Acorda um dia antes, vai analisar 2, 3 propostas para definir o seu voto. Quantas pessoas dos 180 mil fazem isso? 10%, será? Não sei. A maioria chega um pouco mais cedo para ver qual cartãozinho acha mais bonita a pessoa. Mas pior, Thiago, que isso. Pior que isso. A maioria é levada pela estrutura. Veja, quem já está... Eu conversando até com o meu... Né, com um parente meu, ele falou assim, não voto. Eu falei assim, mas por que você não vota? Qual é a ideia de não votar? Eu acho que todo mundo que está aí não presta. Eu falei assim, mas você está entendendo que você não votar é bom para quem está aí? Sim. Porque quem está aí vai levar alguém para votar. Veja, o estado do Paraná é um estado moderno. Nós temos aqui 3 planaltos, temos Foz do Iguaçu, né? Tínhamos 7 Quedas, né? Temos Itaipu, temos, turismo, temos agricultura, rapaz, sim, né? Campeão aí de produção nacional, temos indústria num trecho de território não muito grande que é o Paraná, mas a nossa política, ela se iguala à do Nordeste. Os coronéis estão por aí. É cara querendo eleger filho, esposa, irmão, estamos vendo muito isso aí, né, dentro da política do Paraná. As famílias se perpetuarem. O cara está no terceiro, quarto, quinto, sexto mandato. Já firmo um compromisso com vocês que não sou contra a reeleição, né? Não sou contra. Talvez aí para o executivo um modelo diferente, mas para um legislador, um deputado, não sou contra a reeleição, mas também o terceiro, quarto, quinto, sexto mandato, aí você já tem que montar muito esquema para continuar. E é isso que está levando as pessoas a votar, certo? Então, assim, a estrutura, o cara é um prefeito, tem 300 cargos comissionados, quer eleger
um parente, né? Ele vai pegar, o cargo comissionado vai levar a filha, vai levar... ele vai levar. Então, dentro dos 180 mil que votou, a própria estrutura que existe leva. Então, isso cria uma dificuldade de renovação, sabe, Tiago? Sim. De você colocar pessoas para renovar, né? Não é de forma explícita, mas ainda existe o voto de cabresto, né? Tem, não, mas... Tem muito, né? Tem, mas eu tenho... O mecanismo está presente, literalmente, né? Nos pequenos municípios, então, né? Demais. Você viu, a gente reclama da imprensa, né? A imprensa exagera mesmo, tem uma dificuldade e tal, mas imprensa livre é a melhor solução, né? Não sei se vocês viram aquela reportagem que eles fizeram o levantamento de onde vem o voto do Centrão, chamado Centrão, naqueles 300 deputados lá que formam o Centrão. De onde vem esse voto? Vem de cidades até 15 mil habitantes. É onde forma o Centrão. Eu conversando com o deputado falou assim, Derlei, entre eu levar R$1 milhão para Maringá ou para Munhoz de Melo, você acha que eu levo para onde? Eu falei assim, você leva para Munhoz de Melo. Porque lá você fecha a cidade, praticamente. Né? A dependência... Esse dinheiro faz diferença lá, né? Aqui não. E a dependência da população de uma pequena cidade, do poder público, é muito maior. Da prefeitura. A prefeitura é o maior empregador lá. Né? E o prefeito fica atrelado a um deputado. E os vereadores ficam atrelados. Então há todo um esquema para levar pessoas a votarem. Gente. Pode acreditar que está funcionando isso. Não é porque tem financiamento público que isso parou. Pelo contrário, né? Era 2 bilhões para o fundo eleitoral, hoje é 5 bi. Fora isso, nós temos mais 18 bilhões do orçamento secreto. Imagine, orçamento secreto. Nós estamos falando disso. Né? Hoje o senador Pessutti estava ali na Assim, tocou nesse assunto novamente. Tem muita gente falando disso, não está dando tempo, a campanha é muito curta. 45 dias. O eleitor não vai acordar para isso. Mas o orçamento secreto é muito volume de dinheiro. São 18 bilhões. O fundo partidário, o fundo eleitoral é de 5 bi. Para financiar toda a democracia do Brasil. De presidente, deputado federal, senador, deputado estadual e governador. De todos os candidatos. Estou falando que de tudo esses 5 bi aí, chegou para mim 15 mil. Para fazer a campanha. Está aí na transparência. Mas o orçamento secreto é de 18 bi. Só que daí é para 300 pessoas que já estão com mandato e estão fazendo. Eu fui numa cidade e o prefeito falou assim para mim, sabe, uma fulana aí, olha, uma deputada, teve na minha cidade 4 votos. Ela mandou para lá 4 milhões. Eu falei assim, ô louco, 1 milhão para cada voto? Custou caro esse voto? Ele falou assim, ó, não tem que fazer, eu vou ter que dar 800 votos para lá. É assim que funciona a engenharia do voto no Brasil, né? Precisamos entender, acho que o meu papel é esse também, apontar isso. Aqui acho que nós estamos fazendo a tal da catequese também, né? Política, né? Porque quem está ouvindo a gente tem que ter essa noção. Fora isso tem o orçamento PIX, né? Que é aquele que os sertanejos entraram aí naquela, né? Naquele, enfim, rolo lá. Naquele rolo. Eu acho que a gente tem que focar, né, nesse momento agora, que está chegando a eleição, no que a gente pode agregar como representante da nossa classe. Certo. Você é representante da classe odontológica, é por isso que a gente está aqui. Claro que você tem vários outros projetos que vão ajudar várias outras coisas, porque também não dá para você fazer só, não é corporativismo, é representatividade. Então eu acho que essas propostas que você passou são coisas que eu, como profissional de saúde há quase 20 anos, nunca pensei nisso. E é uma coisa que se não tivesse colocado em pauta, a gente nem ia pensar. E aí é interessante, para mim, aquilo que eu falei um pouco atrás, são uma mão de duas vias. As propostas que você trouxe que a gente não conhecia, legal. A gente começou a conhecer e falava, é legal, vamos ver isso aí, vamos abrir o olho para uma coisa a mais. E o outro lado de que às vezes você não sabe o que a gente está pensando, as ideias que a gente está tendo, e tem como chegar em algum lugar que com relevância para virar uma coisa dentro do quadro das situações que acontecem no serviço público. Então acho que assim, não sei quanto tempo a gente ficou aqui conversando, mas acho que foi um momento bem interessante para o dentista escutar, entender o que a gente pode fazer como dentista, levando uma pessoa para dentro de alguma coisa que tem relevância e representatividade, e a gente entender algumas propostas novas que talvez muitos, igual eu, não tenham pensado nesse respeito, mas vai começar a pensar, e a partir do momento que você coloca isso dentro de você, fala assim, nossa, isso aqui é legal, hein? Interessante, aí a gente vai poder cobrar, fala assim, nossa, mas por que não está tendo? Não tem uma lei aí que falou que tem que ter, por que não está tendo?
Não tem nem para quem perguntar isso, agora tem. Então a gente consegue ir mais para frente. Então acho que esse podcast tinha intenção, por isso que a gente chamou você aqui, de você poder acessar os dentistas e profissionais da saúde de o que é que poderia mudar através de uma eleição de um dentista dentro da Câmara dos Deputados. E não só ideias, né? Por exemplo, o Thiago falou, uma porta, é uma via que a gente tem de trazer ideias. Mas quantas vezes a gente já não pegou a classe precisando de alguma coisa, né? E se às vezes não tem uma representatividade, para quem que você vai levar isso? Quem que vai ter o conhecimento técnico mínimo da odontologia, igual o senhor tem, para entender a real necessidade daquilo? Falou, não, peraí, vamos olhar para isso. E até, em contrapartida, os colegas da classe ter alguém para cobrar, né? Falou, você é dentista, você não está vendo isso, não sei o que, precisa fazer isso, olha o que a gente está passando e tudo mais. Porque às vezes, se não tem uma representatividade como essa, não vai ter importância daquelas demandas que a classe vai ter, entendeu? Como eu fui cobrado, eu fui diretor da regional, quando deu o problema da vacina. Exato. Para quem que você ligou? O organizador do motim. Para quem que você ligou? Né? E eu fui cobrado, quer dizer, na medida que eu fui cobrado, eu cobrei para cima. Porque você entendeu a importância da demanda. Sim, mas como eu não tinha gerência sobre isso, eu não tinha poder de mando, o mando era para cima. Né? Até a gente discutia do negócio do CRO, eu falei assim, gente, vocês estão batendo aqui no prefeito, mas estão batendo na porta errada, o prefeito não fabrica vacina e não compra vacina. Né? O CRO precisa bater lá em Curitiba, falar com o secretário, né? com o governador. Nós precisamos de mais vacina aqui, Maringá. Então, assim, pelo menos esse caminho a gente deu. Sim. Né? E tentamos organizar um pouco melhor depois, quando chegou o restante das vacinas, para organizar. Então foi isso, né? Dentro de uma esfera menor de poder, é isso que você está falando. Exatamente. Né? É isso. Legal. Muito produtivo. Foi bom, eu gostei. Muito produtivo. Aí depois que você ganhar, a gente marca de novo e vê o outro lado da história. Você sabe que, mas é verdade, eu não vou deixar, sabe? Eu andei muito, né? Tava falando para vocês aqui. Eu acho que essa sensibilidade de estar ouvindo, de estar conversando, a gente tem que carregar. Essa é a parte política da coisa. Né? Então você vai ouvindo, tendo a sensibilidade e vai levando para o seu mandato. Mandato é construído também, gente, não é da cabeça de uma pessoa. Né? Só que alguém tem que se dispor a fazer. Alguém tem que, né? Não é simples uma campanha política. Para nós dentistas, eu acho que ainda é mais complicado ainda, porque a gente tem essa coisa muito fechada. E você tem que sair, você tem que ir, né? Você tem que pedir voto, cara. Sim. Eu tava viajando, Thiago, mais uma historinha de campanha. Tava eu e minha mãe. Foi assim, engraçado, né, mãe? A gente se dispõe, ela conversa, minha mãe gosta de política, cara. É minha fã número 1 aí nas redes sociais e anda comigo, tem 82 anos. A gente cuida dela para ficar sempre robusta, né? Tá fazendo academia, cara. Fazendo academia. Fez os implantes, fez tudo, tá tudo certinho, tá? A bichinha tá... E anda, e tá disposta, cara. Depois que começou a fazer academia, começou a ficar com mais agilidade, sabe? E tá aí, gosta de política, cara. Gosta. E ela falou assim, mãe, a gente tem, além de se dispor, a gente fazer, de às vezes largar, né, a família, tudo, você tem que ir lá e pedir o voto. Você falou assim, não é nem pedir, mas cara. Impressionante, tem gente que fala assim, mas ele veio aqui e não pediu o voto. É um comportamento do eleitor, sabe? Ou não apertou na minha mão. Como eu ouvi de alguns colegas, veja, mas o Ederlei não me visitou. Essa é uma forma de visita aqui, ó, pela internet. Porque se eu for no consultório todo mundo esperar o cara parar de atender um paciente para me atender, eu tenho que fazer campanha de 3 anos. E é só 45 dias, cara, né? Pela lei, né? Então é isso, acho que quero, né, estamos indo para o final aí, né, agradecer, mas tenho o meu compromisso com a classe, tenho o meu compromisso aqui com Maringá, tenho o meu compromisso com os colegas que caminharam comigo, né, e vocês são, né, fazem parte, temos outros, né, colegas aí, não só aqui em Maringá, o meu compromisso de estar voltando, e eu acho até que, independente do resultado, a gente tem que continuar. Né? Democracia é o tempo todo, eleição é uma parte dela, né? Pena que a gente acorda muito em cima da hora, né? Agora você vê, agora que a gente tá vendo o eleitor assim, tal, ele tá vindo pro voto, né? E eu tô aí há 1 ano tentando montar alguma coisa, tal.
Mas é o exercício, a gente tem que fazer exercício, né? Então temos aí 30 anos de eleição, de 88 para cá, é pouco ainda, né? É um acerto e erro, né? Se acerta, volta, corrige. Aí elegemos o Ederlei lá, foi bacana, tal, ele foi para um segundo mandato. Eu estou firmando aqui com vocês, eu posso até ser candidato a reeleição, posso, não sei se vou, candidato à reeleição, mas é 2 mandatos e acabou. Entendeu? Ou eu vou fazer outra coisa, ou vou ser deputado federal, vou ser governador, vou ser senador, vou ser prefeito, mas continuar com 5, 6, 7 mandatos de deputado, tem alguma coisa errada nisso. Você vai criando muitos tentáculos que depois você não... É muito compromisso, entendeu? É muito compromisso que depois você não consegue mais desatar isso. Acho que é isso. Isso aí. Né? É isso aí. Derlei, espero que o nosso espaço aqui tenha sido produtivo e creio que será. Também já gostei da forma que você proferiu as frases aí, tipo, futuramente, né? Próximo mandato é isso, tem que acreditar, pensar positivo. Eu, como cirurgião dentista, também enxergo a necessidade de ter alguém lá e por isso que, em conjunto com o Thiago, com o Guilherme, a gente queria fazer esse primeiro encontro aqui do Oral Time Cast contigo, né? E o espaço está aí fornecido, né, Boss? Isso aí, estamos sempre à disposição aí e é um prazer poder expor coisas importantes para a nossa classe. Isso aí. Obrigado aí pela sua presença. Eu que agradeço. Foi muito proveitoso. Obrigado aí pelo convite de última hora, né? Que você sabe que eles só me convidaram porque eu falei, pô, convidaram um monte de gente aí, não sei o que, e eu... teu dia é hoje. Eu nem tava no script ali. Mas, claro que tava, você estava no roteiro desde o começo. Aí eu tive que sair lá do SESC Senat aqui 8 da noite voando para participar, né? Mas que legal que você veio. Eu acho que a gente ganhou bastante com a tua presença aqui, né? Foi bom demais. E eu, novamente, agradeço, né? Mas o momento agora é de concentração, é de pedir o voto mesmo, né? Do voto de vocês, o voto da família, o voto dos pacientes, explicar isso para os pacientes, a importância também. Nós temos muita infiltração com os nossos pacientes, eles confiam na gente, né? A gente sabe disso, a fidelidade que o paciente de odontologia tem, a confiança, né? Porque a vulnerabilidade é muito grande numa cadeira de dentista, então tem que confiar no cara para chegar ali e ficar totalmente vulnerável, né? Então, concentrar agora, pedir o voto, né? Então a gente precisa avançar muito aí nessa reta final, até no dia da eleição. No dia da eleição, daqueles 180 mil lá, vamos arredondar para 200 mil, que 200 mil pessoas vão votar, 25% não sabem quem votar para deputado no dia. Isso dá 50 mil votos, só dentro de Maringá, da minha eleição. 25%? É o caminho, hein? Isso, ó, 15.001 para deputado estadual. Isso aí. Pessoal, então vamos finalizar aqui o nosso primeiro episódio do Oral Time Cast. Foi uma dádiva aí estar na presença de vocês aí, amigos cirurgiões dentistas. E é isso. Produtividade. Valeu, gente. Sucesso. Aqui, ó. Pessoal do Instagram aqui, ó, também, ó, dá um tchau ali, né? O pessoal tá ali, ó. Até mais. Vamos lá, gente. Força aí, ó. Falta 6 dias. Vamos lá. Até a próxima. Um salve. Tchau.